Estamos voltando aqui, Gravando. deu uma cortadinha, estamos voltando aqui com o Peterson Rodrigues, falando justamente da pós. Se você está no horário da fome, é hora do churrasquinho, a gente está falando com o mestre nisso. Vamos lá. O que aconteceu? Na pandemia eu fiquei 2 anos perdido, tá? Sem chão, sem saber o que fazer, pensando em me recolocar. Lembra daquela história da lanchonete de fazer um monte de coisa, errar um monte e acertar uma? Então, a gente comprou eu e meus irmãos, minha mãe, né? A gente comprou uma barraca e uma churrasqueira e foi vender churrasquinho em feira noturna, no meio da rua, e era aquela coisa de chegar a polícia e não podia ficar na rua vendendo, criar aglomeração, né? Então chegava a polícia, geralmente os policiais chegavam, era que a gente conhecia, então eles só demandavam a gente tirar, não tomava nada. Gente, foi uma zona, entendeu? Realmente foi uma loucura. Eu cheguei a fazer sabonete para vender, vela, chup-chup, sabe aqueles geladinho? Eu fazia isso e vendia nos clubes aqui em Campinas. Foi uma loucura. E nada deu certo, entendeu? Fechado, Nada deu né? certo. Até que o espeto a gente deu sequência. A gente tinha uma espetaria até pouco tempo atrás, agora o irmão segue, mas a gente ficou realmente tentando e errando bastante, entendeu? Eu também tentei e errei bastante, porque eu não sabia como recomeçar, até porque emocionalmente eu não estava preparado para isso ainda, entendeu? Não vai. Então, só que minha vida inteira eu sempre gostei de investir em imóvel, tá? Eu sempre comprei imóvel de leilão, comprava imóvel em oportunidade, vendia, comprava e alugava. Com- eu sempre fiz, sempre gostei, porque, perdão, eu falava que, eu escutei uma vez falar e eu acreditei hoje que o imóvel, o ladrão dorme em cima, mas não leva. É, Então, e eu sempre vi que as grandes fortunas do mundo, embora pô, o profissional possa ter ganho de alguma outra forma, mas ele baseava sua fortuna em imóveis. Então, eu sempre acreditei muito nisso. Então, eu sempre trabalhei com isso. E eu estava numa crise lascada, pessoal, entendeu? Que a financeira e a pessoal andam juntos, não sim, tem muito como sim. se separar. E daí, minha autoestima lá embaixo, minha autoestima no pé, entendeu? Porque eu estava me sentindo mal mesmo. E daí um amigo meu virou, Pet, estou querendo comprar um negócio, você me ajuda a comprar? Eu ajudo. Eu fui lá e fui comprar para ele. Olha Deus aí Comprei. agindo de novo. Não ganhei nada. O cara lá de cima, ele é um show, ele mexe os pauzinhos pra coisa acontecer, entendeu? E depois fui de novo, e daí a hora que eu vi, me caiu a ficha, pô, peraí, eu tô fazendo uma coisa que eu poderia estar fazendo isso profissionalmente, só que eu tinha vergonha, entendeu? Eu tinha vergonha. Quando você tem uma empresa do tamanho da minha, você ser corretor de imóveis é uma coisa que você olha assim, ó, peraí, não quero, quero mais. Eu fui arrogante, entendeu? Eu não queria. Até uma hora que, que a necessidade era tanta que o medo, a vergonha era menor que isso. Daí eu caí de cabeça nisso. Daí eu comecei. E foi uma grata surpresa, porque eu fui planejando. Eu sempre fiz planos para tudo. Como você falou no começo da entrevista, o ramo de gastronomia, de entretenimento, é o ramo que você faz teu plano de negócios, teu business plan, para 6 meses. O negócio tem que se pagar de 6 meses a um ano, porque você não acredita que ele vai durar mais que isso. Eu fiquei quase 30 anos no mercado, mas todo negócio que eu estruturei para um ano. Se ele chegasse mais de um ano, era lucro. Quando eu entrei no ramo imobiliário, eu pensei, o ramo imobiliário ele não tem um salário fixo, você ganha sobre o que você produz, entendeu? Então eu pensei, ó, vou ficar 3, 4 meses sem ganhar nada. Eu consegui ganhar no primeiro mês, Maravilha. pouco, mas eu ganhei, entendeu? E de repente a coisa começou a realmente tomar forma, e aí eu comecei a estudar para isso, entendeu? Eu comecei realmente a estudar, por quê? E o mais engraçado, não operava com amigo nesse início, eu não queria atender quem eu conhecia, porque eu queria aprender antes, entendeu? Antes Lógico, de poder falar levar com o alguém. melhor para os Eu, conhecidos. é, então, foi assim, daí de novo o cara lá de cima fez, mexeu, e a coisa seguiu de uma forma bem legal, bem intensa, mas bem legal. Eu tenho te visto muito nas redes sociais, aliás, a gente voltou a se falar porque eu tenho te acompanhado.
É uma grata surpresa ver a maneira como você se porta nas redes. Porque uma coisa é você ter essa personalidade de brigador que você tem. Né? Não é todo mundo que foi vender churrasquinho após tomar um tombo desses, cara. Não é todo mundo que viu, que falou, cara, eu tenho que vender chup-chup. Não é todo mundo que ressignifica e veste as sandálias da humildade, vai lá, aceita, entende. Cara, é assim, é um orgulho, eu não sabia de tudo isso. É um orgulho ser seu amigo. Estou falando aqui Obrigado, irmão. um orgulho saber que você é um cara que entende o mover de Deus sobre a nossa vida e que tudo é dádiva e oportunidade. Tudo é bênção. Você abraçou como dádiva e oportunidade. É isso? Então eu vou testar. Ah, é aqui que o senhor quer que eu vá, senhor? Eu vou testar. Mas, de repente, vem daí de dentro uma pessoa que sabe se comunicar muito bem, que nunca vi essa característica em você. Nunca vi uma Eu pessoa. nunca fiz. Eu Eu nunca vi sempre fui contra isso. Eu nunca vi uma pessoa de bem de frente das câmeras. A entrevista que eu estou fazendo com você, a profundidade nos seus olhos, uma pessoa que traz de dentro a informação, quer passar a informação para as pessoas, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso quer dizer que você ressignificou muita coisa aí dentro. Então, A fez própria bem. minha imagem na rede social foi uma ressignificação, porque quando eu estava na época dos bares, balada, eu brincava que eu queria ser aquela eminência parda, aquele cara no Isso, escuro da boate que ninguém isso, sabia que eu era o dono, isso. Eu entendeu? me lembro disso. Eu trabalhei 25 anos na noite, eu adoro tomar meu esquinho, sempre gostei, não vejo problema nisso, só que nunca trabalhando eu tomei uma dose de uísque em 25 anos na noite. Entendeu? Quando eventualmente eu cheguei a tomar alguma coisa de álcool na noite eu não estava trabalhando, eu estava de cliente da casa naquele dia, não trabalhando. E eu nunca quis aparecer como dono da boate. Eu achava que me trazia mais constrangimento eu ser o dono da balada do que vantagem. Você entende isso? Entendi. Se ninguém soubesse que eu era o dono, Melhor. eu passava, eu tinha uma equipe para fazer por mim, eu estava ali, estava tranquilo. A partir do momento que eu assumisse o protagonismo, esse protagonismo me colocava numa situação que nem sempre era legal. Então eu preferia ficar anônimo. Só que todo mundo sabia o que que eu era. E quando eu comecei a trabalhar com imóveis, eu falei agora há pouco que eu não queria trabalhar com amigo de início. Mas daí eu ver meus amigos comprando, fazendo negócio com imóvel e nem lembrando que eu era corretor, começou a me incomodar. Então, aquele cara que você não vê nas minhas redes sociais muito foto de família, de nada disso, eu tive que usar das redes sociais para comunicar o que eu estou fazendo hoje, Ótimo. entendeu? Eu tive que colocar a cara para bater e para as pessoas entenderem, pô, peraí, aquele Peterson dono de balada, que é o cara que ficava escondido na, na sombra da noite, vamos falar assim, ele não está mais lá. Hoje ele trabalha com imóveis, hoje ele trabalha de dia. Hoje é um cara que ele usou todo o conhecimento que ele teve lá atrás com um monte de coisa para colocar isso em prática em outro ramo, completamente diferente. Entendeu? Mas eu tenho que usar isso para passar essa imagem. Pô, peraí, aquele Peterson não está mais aqui, aqui agora é outro. Entendeu? Boa. Podem procurar que eu vou estar aqui. Isso se chama se posicionar. Eu trabalho É, com isso há muito tempo, porque eu sou marqueteiro de formação. Então, eu eu sempre, sei. eu sempre posicionei produtos. Eu já fiz algumas empresas virarem bilionárias. Eu já investi muito mais de US$ 1 bilhão de cliente meu em propaganda. Então, eu sei quanto eles cresceram, porque eles se posicionaram, e foi isso que me É. chamou a atenção. Eu tive uma consultoria dentro de um dos estrategistas do reino, que eu fiz há 3 meses atrás, e eu encontrei com ele faz uns dias para a gente bater um papo. Ele falou: Você lembra quando você me falou para me posicionar nas redes? E ele trabalha com uma operação na área de elétrica, simples, pequena. Ele falou: Eu tinha uma coisa que eu queria dizer e eu fui lá e fiz. E eu disse. Eu falei: Pô, e aí, deu certo? Ele falou: Pô, o vídeo deu 100 mil views. Eu falei: Caramba, que maravilha, um setor tão limitado, tão pequeno, né? Ele falou: Não, deu 100 mil views. Eu falei: Mas e financeiramente? Ele falou: Então. Eu sentava em rodas de 5 a 10 mil reais. Hoje eu sento em rodas de 50 a 100 mil reais, graças a esse posicionamento que você falou para eu assumir. É isso aí. É isso aí. A realidade muda. A realidade muda, a hora que A você se realidade muda. posiciona, a hora que você dá a coragem, a hora que você dá a cara a tapa, quer dizer que você acredita nisso, entendeu? É sim, não. E o que eu falo nas redes é o que eu acredito. Uma coisa que eu assumi para mim. Campinas é uma cidade grande, mas ela é pequena, tá? Eu falo que ela é uma grande província, onde todo mundo se conhece.
sim, todo mundo se conhece, você para se queimar não demora mais que uma semana, você está queimando a cidade inteira. Então, o que que eu assumi para mim? Eu nunca vou negociar algo que eu não acredite, entendeu? Então, realmente, o que eu penso e que eu falo nas redes é o que realmente eu penso. Não tem nada de marketing aí, não tem nada, nenhum marketing político, não tem nada assim. É realmente o que eu acho. E se eu achar, eu já deixei de fazer muito negócio porque em algum momento a minha intuição falou, não faça. Por quê? Para você faria para você? Não, não faria, então não faz para ninguém. Não faz. excelente, excelente. Não faz, não vale a Integridade, pena. integridade, transparência, integridade. E me fala uma coisa, depois que você se posicionou, depois que você falou, mostrou, falou, tô aqui, tô fazendo isso, quanto aumentou, o que aumentou sua procura, seu faturamento? Me fala proporcionalmente. Depois que você foi lá e deu as caras. Foi um trabalho gradual, tá? Sim, Eu acho que uma coisa que eu vi, eu não tenho nenhum grande mentor em rede social, não tem ninguém que eu falo, nossa, esse cara eu me espelho. Eu gosto muito do jeito que o Sérgio Habib fala, entendeu? Porque eu acho que é um jeito muito direto, muito tranquilo, mas eu não tenho nenhum grande mentor. Mas eu lembro de uma vez, que eu comecei a fazer muito curso, sabe? Eu tinha que aprender a mexer com imóvel, eu tinha que aprender direito imobiliário, eu tinha que aprender técnica de negociação, eu tinha que aprender técnica. Eu sempre fui muito. Você vê que, se você voltar na minha rede social, você vai ver que vira e mexe, eu estou em Camboriú, estou em Florianópolis, estou em São Paulo. Tudo que é oportunidade que eu tenho de aprender, eu vou aprender. Ontem eu estava em São Paulo. Então, ontem eu estava aí, estava na Faria Lima, fazendo um curso sobre oferta ativa. E, e um dos caras falou assim, cara, você não tem que ter vergonha de começar, porque você vai começar ruim. sem dúvida. Vai ser horrível no começo. Vai ser medonho. E se você for homem, você não vai tirar aquilo da tua rede social. Deixa. Deixa, entendeu? Então, eu comecei a. Você vê meus primeiros vídeos, os meus vídeos hoje são ruins, Mas já mas são antes era muito melhores. pior. Posso te falar que é verdade, mas Antes era muito pior. é, mas tá muito bom. Você tá falando, cara, você tá super desenvolto com muita verdade para falar. Tipo, essa entrevista aqui, se você cortar ela em 10 pedaços, tá muito legal. Porque você tá com Obrigado. verdade, não tem o que falar, não te treinaria melhor. Você falar isso é uma honra. Ai, ai, imagina. Sabe que eu tenho três grandes amigos. Vou te colocar agora nesse rol na área de imobiliária em Campinas. E Campinas e região, mas cada um num setor diferente, cada um num setor estratégico. Acho que sabe, Campinas é uma cidade tão rica, tão cheia de oportunidades, que ela proporciona, e eu acho que você trabalha num tipo de imóvel, num tipo de público, né? O Jean, que é um amigo meu da Tree, trabalha na base das incorporações, né? Você vê, é um cara fantástico. O Maurício, que é o cara da Micasas, trabalha num setor muito focado em casas, em gente que transita de São Paulo para Campinas, de Campinas para São Paulo, outro tipo de investimentos, ou seja, e vejo você focado em novos tipos de operações, imóveis de investimento, que a pessoa compre como uma segunda opção, ou como uma moradia passageira, enfim, você é uma coisa mais dinâmica, enfim, eu vejo que é um setor que deve ter mais 100 tipos de oportunidades, entendeu? Tem muita coisa, tem Sale muita coisa. leaseback, Quando- usar terreno para alavancagem de patrimônio, fazer. E você entrar, trazer informação, enriquece. Você às vezes cria um novo setor, né? Você ali dentro, você cria não só um nicho. Eu costumo falar que na escala evolutiva da criatividade, quando você começa a criar, quando você começa a buscar informação e criar, foi o que você fez, você está num degrau que você vai, testa, cria e cria o seu produto, a sua persona, o jeito que você fala, você começa a avançar na escala criativa. Quando você começa a desenvolver uma estratégia nova dentro do seu setor, você é um estrategista. Você já começa a ter uma função maior dentro da escala criativa. E quando você desenvolve um setor inteiro, você é um visionário, né? Você é um visionário, você começa a enxergar coisa que ninguém enxergou. Pô, você e o Lisbeck, quando veio com essa estruturação de você comprar algo para locar para grandes empresas, galpões, e que se pague com própria locação, assim, foi uma estruturação, quando que o cara que criou disso ficou multibilionário, né? E começou, Sim, lógico, nos Estados sim. Unidos, e
Enfim, mas é um visionário. Então, você dentro da escala criativa que eu estava te falando, quando você vai aproveitando dentro do seu setor, ele vai para o ad infinito. E vou te dizer que o cara que foi acima desse, vou te dar já o nome do cara que foi acima desse, que foi acima do seu Elisbeck, que foi um visionário, foi o cara do Airbnb, que sem Sim. ter um imóvel na mão, sem ter um local para alocar na mão, sem ter um espaço físico na mão, sem nada, o cara não gasta com IPTU, o cara não gasta com ITBI, o cara não, A maior rede hoteleira não tem um quarto de não hotel. tem A um maior quarto de rede de hotel, automotiva não tem um não, carro, que é não o tem o Uber. carro, E o maior restaurante do mundo, o iFood, não tem um não restaurante. tem restaurante. Então você vê, os caras, e assim, mesmo dentro desse setor, aí você vai lá para Osho, Indiana, né, que ela trouxe para o setor de hotel, reforma de hotel, e faz. Aí você vai para os campineiros, que é o do quinto andar, que é o pessoal conterrâneo, pô, os caras Sim. estão. Acho que a terceira, a quarta a empresa mais valiosa startup do Brasil da história, né? Vai os caras Uhum. bilionários com ideias de coisa, o pessoal da Loft. Então, quando O você. iFood começou em Campinas também. A Loft que começou em Campinas também. Ou seja, Não, o você iFood. desculpa, da Móvel, lógico, quem comprou a iFood, Sim, o pessoal da Móvel de Campinas, não é que ele sim. começou em Campinas, mas quem comprou, quem é dono do É. iFood, hoje transformou na maior startup brasileira depois do Nubank, né? É impressionante, ou seja, você vê, é um setor tão rico, tão maravilhoso, que a escala criativa dele, cara, vai até o nível da genialidade, ao nível, não é, é Sim. disruptivo. E quando você consegue criar o disruptivo, você está aqui no topo, que é justamente o que eu falo do triângulo da ICP, é isso que eu quero trazer para a turma, gente. A gente está vendo um cara que escalou de outros setores, que sempre buscou informação, tinha poder, mas ele humildemente ligado a Deus, sempre aceitando os desafios que Deus colocou na vida dele, ele foi ressignificando. Foi lá, voltou para a informação, está buscando informação. Estava essa semana em Camboriú, São Paulo, bebendo, trazendo novas tecnologias. Daqui a pouco ele, da mesma maneira que ele inventou e chegou a 5 mil refeições e vendia 200, começou a vender 5 mil, daqui a pouco ele vendia um apartamento por mês, está vendendo 200 porque ele encontrou. Eu tenho certeza que o Peterson, nessa longa vida ainda que ele tem de empreendedor pela frente, num setor riquíssimo, que é o imobiliário, vai crescer nessa escala criativa. Então, é, cê, Peterson, eu quero passar para todo mundo, eu quero que você fique ciente. Cara, essa matriz ICP, ela é fantástica para clarificar É as assim. coisas, cara. Você busca informação, você tem o poder de transformação, mas se você não criar, se você não ir chegando perto do nível mais elevado da criatividade, o que eu posso fazer dentro desse setor? Por exemplo, o máximo que a gente viu aqui no Brasil dentro do setor de gastronomia é o iFood, mas você teve várias escalas, né? Ah, eu vou ter uma rede, vou ter isso aqui, vou ser um visionário, eu vou criar o McDonald's. Olha a visão, visionário. O cara criou um Sim. fast food, o cara é um visionário, o cara criou um setor Não, e se você vê o livro, o filme do McDonald's já é de Ray bacana, mas se Kroc, você vê o livro do o livro. McDonald's, gente, ele tem tudo lá, tem um motivo de ser. A cadeira é vermelha e amarela por um motivo, o cardápio é aquele por outro motivo. Ele é. O McDonald's tem uma coisa que é muito curiosa, que muita gente não sabe. E a cor dele e a cadeira dele é ruim para expulsar você de Cara lá. e rápido de lá. É isso aí, De boa. rápido. Ele não vende cerveja, porque cerveja leva tempo de consumo. Ele não quer. Não Ele quer. quer que você venha, come, levanta e vai embora. Inclusive, Entendeu? eles vão Quem colocar. teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos e ir num bar dos Estados Unidos, é uma coisa engraçada, porque o barman, se você toma um copo de chopp e acaba o teu copo de chopp, o barman vira e fala assim: você quer mais um chopp? Você fala não, ele tira do bolso tua conta e te dá na hora, ele não Na vai hora. buscar. Já Não está tem, no bolso dele. não tem Isso é papo. uma coisa, pô, peraí, se você tá usando a estrutura é para gerar lucro. É isso. É giro. É Entendeu? giro. O McDonald's é ali. Só falta ele tocar a Anitta lá, porque aí pá, pega e vai embora. Vai saber, vai ter muita gente que fica, hein? Mas daí o pessoal não paga, tá? Então não adianta. Aí dá na mesma. Vai embora. Mas, cara, olha que fantástico. Olha quando a gente está chegando, o que leva a criatividade, a inventividade. Então, volta para isso daqui que a gente está passando para todo mundo. Gente, temos aqui uma história de alguém que
busca, que transforma, que luta, que briga, que entende, que vai buscar na informação a transformação. E eu quero deixar um recado para vocês, estrategistas do reino, porque a gente tem que fazer entrevistas curtas, que essa é a minha promessa. Não quero ficar com enrolação. Eu sei que a gente já começou a trazer isso. Se eu ficar com o Peterson aqui, eu fico com ele aqui até amanhã para a gente colocar tudo Porque em dia. eu não paro. Não para. Mas primeira coisa é parabéns. Parabéns, você passou um monte de conteúdo importante, de resiliência, de foco, de estratégia de CP entre o I e o C, que eu recomendo para todo mundo, onde você não gasta dinheiro, é testa, vai lá, põe um churrasquinho na rua, faz uma coisa chamada Design Sprint. O Google, em 5 dias, testa uma ideia. 5 dias ele testa uma ideia. É por isso que ele criou o Design Sprint. Ou seja, você vai lá, põe espeto, não deu, troca para churrasco, não deu, troca para batata frita, não deu, troca, olha, mexe, muda, sem alterar o seu poder, que é o seu capital financeiro, que é a sua estrutura familiar, que é a sua inteligência emocional, sem desgastar isso, o que eu posso ir testando? E foi isso que você fez. Então é a mesma inteligência que está nas big techs que estão dominando o mundo, está no empreendedor brasileiro, que é resiliente, que vive, que enfrenta e que vai crescer. E obrigado, Peterson. Se quiser deixar algum recado Pericles, final muito obrigado. para quem está entrando nos dois setores, tanto no de gastronomia quanto no de imobiliário, o que, que você pode, se você quiser deixar um recado para eles? Acredita, acredita, acredita. Ah, Quando você achar que você chegou no fundo do poço, pensa que a grande vantagem de chegar no fundo do poço é que lá você tem um chão para você se impulsionar para cima de novo. amém. Então, bem, é isso aí. Não acha que as coisas acontecem sem um motivo, porque você pode não entender o motivo, você pode morrer sem entender, mas tem quem entende, tem um porquê de tudo tá acontecendo. Entendeu? Existe. Eu passei por uma transformação dificílima e hoje eu acho que eu tenho uma família muito mais próxima a mim, eu tenho filhos, esposa, que eu consigo conviver com eles de uma maneira muito mais intensa, tenho uma religiosidade que antes eu não sei até que ponto eu tinha. Então tudo tem um motivo para ter acontecido, entendeu? E não dá para desistir. Bola Bom, para cima. acredito que o senhor também já chegou uma hora e falou assim: olha, quero te tirar desse ambiente, vou te colocar em novos chãos. Eu fui carpinteiro, eu fui construtor, carpinteiro por 30 anos. Vou te tirar aí da noite, vou te colocar no dia, porque seus filhos precisam mais desse seu sorriso, desse pai maravilhoso que eu tenho certeza que você é, do que esse pessoal que você anda abraçando aí toda madrugada. E não é para isso que eu te criei. Agora você vai estar de dia, Sei, meu vai irmão. trabalhar com eles, vai andar de bicicleta a mais. Muito legal. É isso aí, velho. Valeu. Abraço. Fica com Deus. Obrigado, Eric. Obrigado, pessoal. Foi um Valeu. prazer estar aqui com vocês. Abraço. Prazer, meu abraço.